Agora, eu vou fazer uma crítica ao governo. Eu vou ajudar. Não, eu vou fazer uma crítica ao governo. Eu não cheguei lá ainda. Atenção os bolsonaristas que estão de plantão aí, eu vou fazer uma crítica ao governo. Eu acredito que o governo tem falhado muito, muito em uma coisa. Eu acho que é um dos principais erros que hoje o governo vem cometendo. Você está falando aí do Vale Gás, a gente está falando aqui do auxílio emergencial, que hoje é o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Não, o Auxílio Brasil é o antigo Bolsa Família. Antigo Sim. Bolsa Família. Isso. Que Então, era R$200, E o passou auxílio para emergencial 400. é aquele que Pois foi é. só durante a pandemia. Mas eu acho que, e a minha crítica ao governo, que eu acredito que seja muito importante a gente fazer, eu acho que o governo tem falhado muito na divulgação dessas coisas. Aí há quem diga assim, mas, olha, o bispo, é a mídia. A mídia é esquerdista no Brasil. A mídia não pinta a imagem de um presidente. Eu acho que o governo tem que fazer boas ações que não estão sendo mostradas como deveriam ser mostradas. E aí é uma forma que o governo tem que resolver com a mídia. Como eu não sei. Ou fazer essa informação chegar aos brasileiros. Por quê? Por exemplo, auxílio gás. Quem sabe desse auxílio? Se eu perguntar agora aqui no chat aqui do nosso YouTube, quem sabe desse auxílio gás? Tem gente aqui que vai escrever, olha, eu sabia. Mas tem muita gente que vai dizer, eu não sabia que tinha esse auxílio gás. E tem gente até que precisa desse auxílio, está agora acompanhando, fala assim, eu preciso desse auxílio. Então, eu acredito que o Ministério da Comunicação, eu não estou falando do governo do presidente, não estou falando de presidente aqui, estou falando do governo. Existe uma pasta, um ministério, que trabalha com a comunicação. E quando eu falo comunicação, tem que se informar, tem que ser informado. Aí eu vou falar uma coisa. Eu não sei se, por favor, Patrícia, você é jornalista, você pode me ajudar nisso. O presidente não tem direito. Hoje ele trabalha muito com a rede social, mas ele não tem direito de usar os meios de comunicação. Que eu saiba, esses meios de comunicação, tanto rádio quanto televisão, são concessões dadas pelo governo. O governo não tem direito de falar com a nação para fazer a explanação de tudo isso, para fazer chegar a informação das suas obras? Eu não sei em termos de questões legais. O que eu sei é que existe, sim, um empecilho da mídia. Não é um erro dizer que a mídia é esquerdista. Não é um erro. Isso é real. Como a Wed também falou, mas nós também temos canais que são da direita, etc. e tal. O que nós deveríamos ter é uma coisa. Não adianta a gente ficar aqui filosofando em cima do que a gente deveria ter. Se a gente for comentar em cima do que a gente tem uma realidade que diz que sempre vai malhar o governo, que sim é o quanto pior, melhor. Eu, como jornalista, tenho vergonha de ler algumas manchetes, que quando acontece alguma coisa boa, aquela manchete... Eu aprendi a trabalhar com a palavra. Então, existem formas de você dizer exatamente a mesma coisa, pendendo para o bom ou para o ruim. A narrativa? Por exemplo, eu posso dizer... Eu já li matérias assim, dizendo, vamos supor... 70%... ao contrário, vamos lá. Se quer falar mal do governo, então vamos colocar lá assim. 38% das pessoas acham esse governo péssimo. A pessoa fala, nossa, 38% acha esse governo péssimo. Tá bom. Isso significa o quê? Que quantos acham bom? Não é a maioria que acha péssimo. Mas o que ser a análise quis dizer? essa. A análise deveria ser, Então, não é a maioria. existem formas. Só que a população, quando lê, já leva a informação de que, nossa, é absurdo. Porque o que interessa é a palavra.
ali que está dizendo, acha péssimo. O governo e péssimo. São essas as palavras que vão ficar na cabeça da pessoa. E é daí que a gente lê que a situação despiorou. Por quê? Porque não quer dizer que melhorou. Então, eu, como jornalista, me envergonho de ter que ler Você, como jornalista, esse tipo Patrícia, de coisa. ouça isso aqui, em cima do que o senhor falou, do governo que recebe uma crítica, e uma crítica construtiva até, mas é uma crítica importante. Veja só esses números. Eu separei, porque eu gosto de ver esses números aqui. Eu vou ler para o senhor aqui. Ó, CNN Brasil Business. Lucro da Vale atinge 121,2 bilhões em 2021, alta de 353% ante 2020. Estadão. Contas do setor público fecham 2021 no azul em 64,7 bilhões. Primeiro resultado positivo após 7 anos. Itaú, Agência Brasil. BNDES tem lucro líquido recorde de 34,2 bilhões em 2021. G1. O G1, dá uma olhada. Ó. O G1. Contas públicas registram superávit acima de 100 bilhões pela primeira vez em janeiro. Correio Brasiliense. Governo Central registra maior superávit primário desde 97. Estou encerrando. Ó. BNDES. BNDES dá impulso às desestatizações e anuncia novas linhas para a economia verde e amplia lucro em 29% no terceiro trimestre. Caixa lucra 17,3 bilhões em 2021, 31% mais que 2021. Aqui vem o lucro da Petrobras, lucro de 106 bi. Ó, essa aqui, ó, Real amplia liderança como a moeda de melhor desempenho do mundo neste ano. Investimentos estrangeiros, isso aqui é importante, ó. Investimentos estrangeiros diretos sobem 35% e somam 44,7 bilhões. Deputado, o que está acontecendo? O senhor que está mostrando para o público, para as pessoas, toda essa notícia boa. Notícia boa, para as pessoas não desistirem também. Mas olha só, o acredito. bispo, Aí a pergunta do bispo... Desculpa, Ed, deixa eu te interromper aqui. Imagina, Quando eu falo isso, eu estou dizendo que... Eu não estou dizendo que o governo não está trabalhando. Pelo contrário, estou dizendo que o governo tem trabalhado e trabalhado muito. Está aí essas informações. Mas o que eu estou dizendo é que existe um ministério, chamado Ministério da Comunicação. Tá, vamos lá. Você só trouxe notícia boa aqui, o dinheiro nunca se Mas a narrativa é diferente. Eu quero comentar a fala do Nunca esteve. Não, mas não é só, isso. Gente, o problema é a presta atenção narrativa. no que eu vou falar. Não, mas escuta o que eu vou falar. Não é narrativa, só narrativa. É que o Ministério não comunica com o pessoal lá embaixo. O povo lá embaixo, que está lá embaixo, nas classes lá onde o Lula comunica, onde o PT comunica, onde todo quanto é tipo de gente, as pessoas que mais tiveram seus nomes envolvidos com corrupção nesse país comunicam, essas pessoas não têm recebido essas informações. Então, o povo, que é a maioria nesse país pobre, ainda não sabe o que está acontecendo. Não sabe as verdades que estão sendo expostas. Porque nem vai mídia, saber, a menos que busque por conta própria. Sim, a mídia não deixa passar essas informações, sim, mas nós temos um ministério que tem que trabalhar efetivamente nisso. O nome diz comunicação, Não, mas gente, não se comunica. Como é que eu vou fazer essa informação chegar lá embaixo? Porque não adianta também, Patrícia, a gente se deparar, desculpe, com essa informação de que a mídia não fala. Se a mídia não fala, eu tenho que saber como eu vou falar. Eu tenho que fazer, nem que seja com um pombinho amarrado aqui, com um papelzinho, tem que chegar, a informação tem que chegar. Se a informação não chega, e se nós não comunicamos com as pessoas, elas vão ser, mais uma vez, enganadas. Aí a gente pode pensar assim, o povo é enganado porque o povo não luta, não pesquisa. Gente, essas pessoas... Hoje, durante muitos anos, a história do mundo vem sendo massa de manobras de pessoas que são corruptas. Por quê? Por que o corrupto consegue se comunicar com o pobre? Porque ele fala o que ele quer ouvir. Então, na linguagem dele. Mas então é que ele tem os canais, seja verdade ou que não. usa os mesmos. Patrícia, chega a informação. É isso que eu acho que a gente tem que insistir com o governo. Só que a gente tem, a gente tem um problema um pouquinho maior. A gente tem um problema. Desculpa, tá? Não, mas é exatamente isso. Eu acho que esse é o debate. A gente tem um problema estrutural. A gente tem hoje, se a gente for pegar
as nossas colocações no PISA, por exemplo, lá no programa que avalia os estudantes, nós estamos caindo ano após ano. Então, o nosso ensino ele está em queda há muito tempo. Nós temos coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Analfabetismo funcional. Pessoas que sabem ler, mas não entendem o que leem. É uma taxa enorme, é uma taxa altíssima. A gente tem analfabetos funcionais em matemática, uma taxa absurda. Não é à toa que a gente tem 62 milhões de inadimplentes no Brasil. Então, toda essa bagagem negativa que está em cima do brasileiro, educação ruim, né? Essa dependência do Estado, porque você falou, Ed, como é que a pessoa vive com R$ 1.212? Não vive. Ela depende do Estado. E para o Estado, isso é excelente. Quanto mais dependente a pessoa melhor. for, melhor. Então, hoje nós temos uma escravidão moderna. Qual é a escravidão moderna que a gente tem? Os mais pobres, eles não têm escolha. Quando você é escravo, uma das definições é que você não tem escolha. Tá certo? Então, o pobre não tem escolha onde ele vai botar o filho dele para estudar. Ponto final. Sim. Ou você vai colocar na escola, que está extremamente doutrinando os alunos, não ensinando, está doutrinando os alunos, não ensina educação financeira, não ensina português, não ensina matemática, ensina um monte de bobagem. E não estou falando aqui dos professores, tá? Tenho professores na minha família, não venham dizer que eu estou falando mal dos professores. A qualidade do ensino caiu e caiu muito, e o professor é obrigado a rezar na cartilha que é entregue na mão dele. Muito bem. Então o pobre vai para o SUS porque ele não tem escolha, ele não pode pagar outro. O atendimento que tiver, ele tem que levantar a mão para o céu e dar graças a Deus. Então o Estado, ele é uma pessoa que chega em você, quebra a sua perna, sem você perceber que foi ele que te deu uma rasteira e por isso é que a sua perna quebrou, e aí ele vem e fala assim, aqui está um par de muleta, me agradeça. Esse é o Estado. Eu sou bonzinho, né? Entendeu? Entendi. Então, o cara que chega lá e dá a muleta é o cara que consegue comunicar. O cara que chegar na casa daquela senhora que falou não tenho nada para comer e der 1 quilo de frango, essa mulher vota nele.